Fala pessoal, mais um DSO News e aqui a gente vai esclarecer uma das dúvidas que os meus alunos têm demais quando vou ensinar para eles dolo, que é a diferença entre o chamado dolo eventual e a culpa consciente. Você tem dificuldade de identificar o que é um dolo eventual e uma culpa consciente? Bacana, então acho que esse vídeo aqui é para você e eu quero ouvir sua opinião. Olha para mim, a pessoa que atropelou falou ali que ela quis dar uma baixa ré, né? Foi sem querer que ela fez. Eu quero que você veja o vídeo aí, depois você vai me dizer se você acha que é dolo eventual ou culpa consciente. Mas antes de começar esse vídeo, estou aqui para te pedir novamente, venha fazer parte do SO, a maior preparação de concurso público de carreiras policiais do país. Se você realmente quer ser aprovado em uma dessas provas de carreiras policiais, contem comigo. A parte do direito toda você vai aprender. Imagina, né? Você pegar aqui só nessas ideias acionistas, você aprende tanta coisa. Imagina você ter um curso completamente focado para sua preparação, com um cronograma de estudo, material em PDF, videoaulas, simulados, bancos de questões, tudo aquilo que cronograma, né, para você poder acompanhar direitinho, tudo aquilo que você precisa realmente para poder vencer as provas de carreiras policiais, que hoje em dia, você sabe, né, não tá fácil ser concursado, não tá fácil usar um distintivo, né? Então vem fazer parte do DSO. Bom, eu quero falar um pouquinho dessa notícia, mas antes de mostrar aqui ela, eu queria e mostrar o vídeo para ouvir sua opinião, eu queria primeiro explicar rapidamente qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Por quê, Juliano? O dolo, a gente sabe que é a intenção do agente praticar a conduta ou assumir o risco de produzir um resultado delitivo, né, um crime. Ao passo que a culpa não. A culpa a gente não quer praticar o crime, mas o cara é meio desatento, né? Ou faz a merda lá sem querer. Não é a intenção dele, mas ele acaba trazendo um resultado que, do ponto de vista penal, é muito relevante. E por isso que acaba sendo, então, punido. Atitude de culpa. Lembrem-se que o direito penal, ele, via de regra, pune o dolo. Tá? O dolo, a intenção do agente de praticar um crime. Até porque a ideia de punir é evitar que se repita lá, então, portanto, aquela conduta. Poxa, se o cara não queria, mas ali o resultado é muito grave, quando realmente o tipo penal traz um resultado muito grave, o legislador normalmente traz uma modalidade culposa. Você quer ver um exemplo? Homicídio. Você não pode matar alguém, mesmo que não de propósito, e falar assim, ah, foi mal, e ficar por isso mesmo, né? Lesão corporal é um outro exemplo. Entenderam? Isso é bastante interessante, né? Existe dentro aí de dolo e culpa dois institutos que os concurseiros têm muita dificuldade de identificar a diferença. Dolo eventual e culpa consciente, porque normalmente você escuta o seguinte: o dolo, o agente assume o risco de produzir o resultado, é o dane-se, né? E a culpa consciente, o agente não assume o risco de produzir o resultado, e é o danou-se, né? Aí você fala, mas como assim? Como é que eu sei se o agente assumiu o risco de produzir o resultado ou quando ele não assumiu o risco de produzir o resultado? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de culpa consciente. Você está lá dirigindo, você vê que o sinal ficou amarelo e você fala, pô, eu vou acelerar. Eu vou acelerar que eu sei que eu consigo passar, tá? E na hora que você acelera, você acaba atropelando alguém que estava passando na hora na faixa de pedestre porque o sinal fechou. Você não queria atropelar. Você não queria atropelar. E você nem assumiu o risco disso. Você achou realmente que você conseguiria evitar isso. Ah, mas Juliano, como é que eu sei que eu não assumi o risco, o cidadão não assumiu o risco? E o dólar eventual? Será que eu tomar as biritas e dirigir isso por si só configura dólar eventual? O que você acha? Responde para mim. Eu vou te responder agora a resposta que os tribunais superiores entendem. Não. O simples fato de você beber e dirigir, apesar, eu, para mim, acho um negócio absurdo, né? Na minha opinião, é absurdo. O cara beber e dirigir, assim, se eu não fosse da área jurídica, eu, como assim, leigo, eu diria, ah, um absurdo, tinha que ser dolo eventual. Tá? E muita gente entende dessa forma, e eu acho que muitos de vocês vão dizer isso. Mas para o direito penal não é bem assim, tá? Porque tem que analisar as circunstâncias do caso concreto. Aí você fala, Juliano, mas o que seriam essas circunstâncias do caso concreto? Por isso que eu te digo, para concurso público, não adianta você querer olhar muito em tese, você tem que olhar o caso concreto. E sempre que vier uma questão de concurso, ele vai deixar muito claro se o agente assumir o risco de produzir o resultado ou não. Eu vou te dar um exemplo aqui nessa notícia que, para mim, como delegado, eu com certeza indiciaria aí por dolo eventual. Tá, por dolo eventual. Então, no caso aqui, homicídio doloso, tentativa de homicídio. E foi o que se entendeu nessa notícia. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Olha só que interessante. Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva de mulher que atropelou grupo de pessoas e bateu em dois carros em salão de beleza. Vítimas ficaram feridas após atropelamento na quarta, dia 11, em Taboão da Serra. O motorista levava a filha no carro e parou o veículo em vaga de estacionamento para ir a outro comércio da região, o que gerou discussão com as pessoas do salão. Deixa eu te contar mais ou menos a história.
Tem gente, né, que pede, né? Tem gente que gosta de ser sem noção encrenqueira. A mulher queria parar lá no estacionamento e queria. Olha só, hein? O estacionamento era de um salão. A mulher meteu o carro no estacionamento do salão e foi em outro lugar. Imagina isso, né, cara? Pô, é muita falta de noção, né? No mínimo, é uma falta de noção do tamanho do mundo. Mas ela vai piorar. Você vai ver a progressão aí da merda que ela fez, né? Então ela falou assim: ah, não vai dar nada não, né? E deixou o carro no estacionamento e vazou para outro lugar. Quando ela voltou, o carro dela estava fechado. Tá? Eu não sei, uma coisa. Se fosse dono de salão, cara, e pelo que a história me contaram, não sei se isso é verdade ou não, porque o salão fica muito cheio, eles vão encaixando o carro lá, né? E depois vai movimentando. Mas eu acho que a dona do salão lá deve falar, ai, que sacana, né? Então vou fechar o carro. Mas enfim, não justificava o que aconteceu. Olha lá. Olha isso aqui, tá? Eu vou mostrar o caso. Então, o carro é isso aqui. Vamos ver o vídeo e vocês vão me dizer o que vocês acham, se isso daqui é dolo eventual ou culpa consciente, se ela assumiu o risco de produzir o resultado. Olha A lá, discussão durou alguns minutos olha lá, e a motorista teve a oportunidade de ir olha lá, olha embora. lá. Depois do Ó, ó, empurra, empurra-empurra empurra e ali. Olha o que ela momento do fez, bicho. atropelamento. Com Você o acha que carro isso em daí marcha é ré, culpa o grupo foi consciente? atingido. Você Pelo jogar menos o carro 3 para pessoas trás? ficaram feridas. Não, e olha, O olha o detalhe, ele motorista, ainda que jogou o levava a carro pra filha frente. dentro do carro, Olha ainda isso. bateu em outros Não, se você veículos. voltar aqui, você vai ver Pelo que menos a 3 mulher, ela com o carro em mandou a marcha ré do real aí, ó. empurra-empurra, o Olha lá. momento do atropelamento. Com o carro em marcha ré, o grupo Diz para mim, diz para mim, de verdade, você acha que daqui é culpa consciente? Ah, eu não queria produzir resultado, não assumi o risco de produzir o resultado. Meu amigo, se tem um grupo de mulher atrás do seu carro e você dá ré com força, jogando o carro para trás, eu acho que você está assumindo o risco de produzir o resultado morte ali. Concorda comigo? E aí, né, na sequência, ela não satisfeita de dar ré, aí a atingido. galera Pelo xingando menos aqui vai tomar 3 um para pessoas frente ali, ó. ficaram Olha lá, olha lá. feridas. A motorista, que Ainda mandou para levava a frente ainda, filha né? dentro do carro, Olha, ainda bateu em outros veículos. Segundo testemunho, para mim, é o claro exemplo de dólar eventual. Ela assumiu o risco de produzir o resultado. Assumiu o risco de produzir o resultado morte, lesão corporal, o que for. Na minha opinião, você jogar um carro da forma que foi, para mim, assim, eu enxergo como tentativa de homicídio, né? Dólar eventual. E foi exatamente por essa circunstância que ela acabou sendo presa em flagrante e decretada preventiva. E o ser humano é um bicho engraçado, né? Sabe o que ela alegou depois que eu vi a outra notícia? Ela falou, não, eu só quis dar ré. Eu só dei ré, né? Pô, fala sério, né? E eu não entendi, ela deu ré e depois foi para frente ainda, né? Tá presa. Tem gente que pede, né? Do início ao fim quis, né? Procurou. Eu acho que tem gente que é assim, não tem nada a fazer, acho que eu vou buscar uma cadeia aqui para mim, né? Então é isso. Ficou claro para vocês a diferença do que é dólar eventual e culpa consciente? Nesse caso, para mim, ela realmente assumiu o risco de produzir o resultado. Ela jogou o carro deliberadamente contra as vítimas. Não só jogou na ré, como jogou na frente também de novo. Então, para mim, aí é muito difícil, né, colar uma tese de culpa consciente, porque a culpa consciente, sempre o autor vai falar, ah, eu não quis, eu não fui minha intenção, como ela jogou essa daí. Mas aí o juiz, né, diante do caso concreto, da análise das provas, fala assim, pera lá, você pode até falar que eu não quis, mas as circunstâncias demonstram que você assumiu o risco de produzir o resultado morte. Você vai responder por homicídio doloso, modalidade dolo eventual. Ok? E isso é bastante interessante, sabe por quê? Muita gente não entende que dolo eventual é compatível com tentativa, mas é claro que é compatível com tentativa. Isso aí caiu em um concurso recentemente, que foi para delegado federal, né? E as pessoas erraram essa questão, meu amigo. Aí é um exemplo claro: dolo eventual com tentativa. Não se consumou. Ok? Muito interessante. Eu acho que esse exemplo aí esclarece com bastante tranquilidade para vocês a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha aqui e eu quero ouvir sua opinião. O que você achou dessa situação toda aí? Se você fosse delegado, se você fosse o juiz, ia colar essa história de eu só quis dar ré, né? Eu só quis dar ré, né? Foi o que ela alegou? Eu acho que não, né? Acho que não, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!